Olá, pessoal que está ligadinho aqui com o Facebook do Jornal Candeia. Estamos aqui hoje com a Nelis Melado. Hoje o nosso papo aqui é sobre música, né? Tanto na parte, a Nelis como professora de música, como também uma carreira profissional que ela está delineando. A gente vai conversar um pouquinho com ela. Tudo bem com você, Nelis? Tudo bom, muito boa tarde. Legal. Como que despertou o gosto pela música? Acho que desde criança já, né, Nelis? Desde pequenininha, eu tinha 3 anos de idade. Meu pai passou numa oficina, viu um tecladinho daqueles pequenininhos, comprou pra mim, levou pra casa, viu que eu não largava aquilo e falou, vamos colocar lá na escolinha de teclado. E aí não parei mais. Aí foi teclado, depois outros instrumentos também. Fui pegando violão, guitarra, bateria, baixo, fui gostando dos instrumentos. Com o violão eu fui começar a cantar, né? Porque quando eu fazia aula, o violão, o professor cantava pra mim. Mas para estudar em casa, eu falei, quem vai cantar pra mim, né? Comecei a cantar. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Aí eu vi que eu gostava mesmo de cantar e aí eu comecei a seguir mais com o foco do canto também. Legal. Eu lembro de você até antes da gente começar o bate-papo, eu lembro que tem alguns eventos até no centro da cidade e eu lembro de você se apresentando lá. Foi a sua primeira experiência assim junto ao público? Foi a primeira banda, assim, eu comecei dentro da igreja, né, mas com palco, assim, minha primeira experiência foi com a banda, né, Identidade Indefinida. Mas acho que questão da igreja já de certa forma já tem algumas pessoas ali, vamos considerar como fiéis, mas como público, já se precisar para desinibir já é um prato cheio, né, já ficava nervoso, já, com certeza, a igreja me deu também uma escola, assim, muito legal. Canto também na igreja ou só instrumento? Eu comecei com violino, que era um instrumento diferente aqui em Bariri, né? Não tinha muita gente que tocava, quase ninguém. E aí o Toninho foi lá, ficou atrás de mim. Não, vamos lá na igreja, vamos lá na igreja. Eu fui, comecei com o violino e com o teclado. Depois fui trocando, às vezes ele falava, hoje o guitarra não vem, eu pegava guitarra. Hoje o baixo veio, eu pegava baixo. Aí eu comecei a cantar, porque eu era muito tímida, eu mal falava, nem na escola. Era só presente, não falava com ninguém. Então ele viu que eu cantava e falou, não, você vai cantar. Eu falei, não vou não. Não, você vai cantar, não vou não. Quando eu vi, eu tava lá em cima, já fazendo o som. Legal, legal. Então eu comecei a cantar dentro da igreja. E aí a gente criou a primeira bandinha, né? Que foi que a gente tocava direto no centro, no moto rock que tinha. E era essa banda que você nominou agora há pouco aí? A Identidade Indefinida. Identidade Definida. Que era o que? Um pop rock ali, o estilo? É isso aí, era um pop rock, bem adolescente mesmo. Sempre fiz mais internacional do que nacional, sempre gostei muito mais assim do pop rock de fora. Né? Mas era bem gostoso, assim. Tem bastante gente que lembra, às vezes ouve as músicas que a gente fazia, fala, eu lembro da Identidade Indefinida. Foi uma época assim, bem gostosa, de uma boa escola assim, pra mim. Legal. E quando que assim, você começou a bater asas assim pra fora da cidade, musicalmente falando? Olha, eu fazia assim bem pouco na região com a Identidade Indefinida, mas deslanchou mesmo quando eu fui pra São Paulo. Que aí foi na época da faculdade, né? Que aí acabou a escola, vamos pra faculdade. E a faculdade era de música? Eu fui faculdade de produção musical. Tá. Que aí eu fui pra São Paulo que eu queria tocar, né? Mas é aquela história, mãe, pai, não deixa aí só pra você tocar, tem que estudar. Então eu fui lá, arrumei um curso de produção musical, fiz o ano inteiro. A hora que acabou o curso, eu ainda não tinha minha banda, eu falei, não vou sair daqui. Aí eu fui pra faculdade, né, de produção musical. E aí lá eu comecei a criar mais contatos, mais vínculos, e aí saiu minha primeira banda lá, que foi a banda Liz. E o pessoal de Bariri tinha contato assim? Você chegou a se apresentar na cidade, na região com essa banda, Nelis? Não, ela não saiu de São Paulo. A gente, com muita sorte, a gente caiu assim, de paraquedas nos shows de rádio, né, da 89 FM, da Metropolitana. Rádio Rock, né? Na época ela estava misturada, ela voltou a ser depois, a Rádio Rock, né? E aí eu caí lá, então eu fazia muita abertura de show. A gente fazia abertura pro Fresno, Capital, toquei 5 vezes com o Tijuana, assim, foi também uma escola assim, muito legal, que já eram em palcos grandes, era com públicos grandes, né, do Capital. Aí timidez foi embora de uma vez mesmo, né? Aí foi. Eu subia nesse palco, eu não sabia nem me vestir, eu não sabia mais que roupa eu vou pôr, que eu não posso subir assim. Eu aprendi demais com essa banda, demais. Legal. E que assim, na banda, qual que assim, que tipo de instrumento você tocava? Tinha um vocal também? Eu cantava e às vezes eu tocava violão.
Legal. E a gente trabalhava com a composição também, né? Era um público bem voltado também para adolescente. E você teve uma participação de contrabaixo como artista de renome internacional. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Tive. Quando me perguntaram, falaram, eu vou trazer a Joan Osborne, né, pro Brasil. Primeira vez, ela nunca veio pro Brasil, né? Você quer ser baixista dela? Eu falei, claro que eu quero, né? Peguei, mandei o currículo e tal, fui pra produção dela, mas demoraram pra responder. Eu falei, acho que não rolou, né? Chegou um mês antes do show, o cara me ligou, falou, você é oficialmente a baixista da Joan Osborne no Brasil. Eu falei, como é que você se sente? Eu falei, minha Nossa Senhora, eu senti. Mas assim, e aí pra poder tirar as músicas assim, em um mês, dentro daquele set list que ela ia apresentar no Brasil? Ela mandou mais ou menos um set das músicas, mas assim, eu não tinha todas as músicas na internet. Então a gente começou a caçar. Essa música aqui tem um trecho no YouTube, essa tem um trecho aqui. E a gente começou pra gente conhecer a música. Então tinha música que a gente nem ouvia inteira, né? Então ele falou assim, ela é muito sossegada, ela não quer que você toque exatamente como tá lá, ela quer que você conheça a música e toca. Eu falei, beleza. Aí a gente foi lá só assim, né? Ela chegou, a gente tava passando som, passando a One of Us, né? Que é a cargo-chefe dela. E aí a gente tava lá no ensaio, de repente eu olhei no espelho assim, ela entrando, mas na hora gelou assim, a mão começou a tremer. Eu falei, minha nossa, eu passei minha adolescência cantando essa música, né? E a mulher entrou ali, com o marido dela, um baita de um pianista também, ele que faz todos os arranjos, que maestrou todo mundo lá. Então, nossa, foi uma experiência assim deliciosa, fora que tem que falar inglês, né? Sim. Eu nunca tive que falar inglês com alguém. Eu falei, eu conseguia ouvir, agora se eu vou falar eu não sei, vamos tentar. E foi tudo bem? Foi tudo bem, a gente ensaiou uma manhã, foi umas 3 horas de ensaio, bem sossegado assim. Aí eles me chamaram pra almoçar, os meninos tinham tudo ido embora. Não, gente, eu vou levar eles lá pra almoçar lá, querem comer feijoada lá na Paulista, eles não conhecem feijoada, né? Você não quer ir? Eu ia falar não, porque eu tava cagando de medo por causa do inglês, sabe? Aí eu falei, não, eu vou, porque quando é que eu vou ter uma oportunidade dessa de novo, né? Então aí eu fui, eu passei o dia inteiro, eu voltei pra casa, era 11 horas da noite, eu fiquei com ela o dia inteiro, 2 dias. Fiz as rádios, eu entrei nas rádios com ela, então assim, foi uma experiência assim, absurdamente enriquecedora, né, Annelise? Foi demais, conheci também muita galera boa, conheci o Caniço do Raimundos no festival que a gente foi tocar. Também, nossa, os caras assim, muita gente fina, muita gente boa mesmo. Então a gente conheceu bastante coisa legal assim mesmo. E sem contar a experiência, né, de tocar com uma cantora internacional, que é outro parâmetro, né? Pode ser então? Pode. Do maior sucesso da Joan Osborne então, né? One of Us. If God and me, what would it be new? We call it to his face. It seemed a face with him and all his glory. What would you ask if you have just one question? Yeah, God is great. Yeah, God is good. Yeah. What if God was one of us? Just as love like one of us. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Legal, realmente às vezes a pessoa fala pelo nome da música, mas tocando, né, Annelise? Muita gente, né? não sei quem é de canta um trechinho, é essa. Legal. E assim, depois dessa experiência e da banda, você continua com a banda lá de São Paulo? Não tá mais? Não, ela durou alguns anos, Tá. mas aí eu larguei de lado. Depois disso eu comecei a tocar muito baixo, né, que eu me apaixonei pelo baixo. É o meu instrumento principal, né, hoje. E teve uma época, por 2 anos eu tive 8 bandas lá. Nossa! Toquei em 8, a maioria com baixo, uma eu cantava, né, que era de rock. Então eu trabalhei 2 anos bastante assim, mais com baixo do que com canto, né. Aí deu a pandemia, parou tudo.
Falei, vou voltar pra casa um pouquinho. Eu ia te perguntar quando que foi o pulo do gato para essa ponte aérea, entre aspas, do retorno para Bariri. Foi por conta da pandemia, então? Isso, eu fiquei 13 anos em São Paulo, né? E aí na pandemia travou tudo, eu falei, acho que eu vou voltar um pouquinho pra casa. E aí eu voltei, ao mesmo tempo já arrumei namoro, né? Já arrumei a namorada, já era daqui, então já fiquei mesmo. Falei, então é pra eu ficar aqui mesmo, né? Já voltei pra casa, foi o lado bom da pandemia, né? Mas vim aqui, em plena pandemia, não tinha nada, né? Já vim aqui com uma ideia de fazer algo diferente, né? Queria fazer algo que não fosse pro rock, que eu passei 13 anos já fazendo. E eu gostei demais de entrar no sertanejo, né? Eu fiquei a pandemia inteira estudando o repertório sertanejo, porque é bem diferente, né? Até o jeito de você cantar, o jeito de você falar, né? O sertanejo é diferente. Então eu fiquei estudando todo esse tempo e criando coragem para subir no palco e falar, não, vou pro sertanejo. E enquanto isso eu fazia um som ou outro nos lugares que estavam funcionando, né? De pop rock mesmo, voz e violão. E até que eu subi sem querer num palco, eu fui lá para beber. E tinha uma dupla de Marília lá, o Lucas e Viana. E eles falaram, tem uma cantora aqui, sobe aí e dá uma palhinha. Aí eu subi, dei uma palhinha já assim, né? Olhei pra um lado um baterista, pro outro um gaiteiro, eu falei, agora ferrou. Não tem jeito. Agora vai ter que ir, agora ou nunca. Aí eu cantei Marília Mendonça, fazia acho que uma semana mais ou menos que ela tinha morrido. Quer dizer, tava com aquela a casa caiu, efusividade, né? Com o público, né? Da saudade dela, né? Tava todo mundo muito sentido ainda. Sim. Aí a casa caiu, fiquei 40 minutos no palco, os meninos não deixaram eu descer. Aí, do jeito que eu desci, já me deram data na casa. Você tem com a banda? Eu falei, não tem, mas eu vou arrumar. Dá um jeito, né? Aí comecei a construir esse trabalho novo, né? E graças a Deus eu tenho uma equipe hoje que está muito legal fazendo esse trabalho. A gente vai lançar agora uma música autoral. Tá muito legal, tá muito bonita, tá pesada, bem gostosa, bem dançante. Ela é bem moderna mesmo. Então agora a gente vai começar a gravar o clipe para fazer a campanha pra gente lançar. Você vai lançar uma música ou um trabalho maior? Assim, uma música por enquanto. Uma música. Vou ter que pedir, né, Robertinho? Não tem jeito, né? Pra você fazer um trechinho pra gente. Uma música. Né? Vou cantar um pedacinho do refrão. Só um trechinho só, porque senão a gente estraga a surpresa, né? Vou lembrar. O refrão dela assim. Tá com saudade, hein? Cê quer voltar com quem? Que papo é esse de deixar de ser ex? Nunca fui, eu não sou. Tá com saudade, hein? Cê quer voltar com quem? Que papo é esse de deixar de ser ex? Nunca fui, eu não sou. E nunca serei. Essa é uma música bem divertida, que ela fala bem da história moderna mesmo, da galera que fica e não leva nada a sério e conta a história do outro lado, né? Tipo, bem da pessoa que chega e fala, você não quer voltar com fulano, mas voltar com quem? Que eu nem namorei, né? Então tem bem dessa história que é muito do tempo de hoje, né? E quando que esse trabalho vai estar aí disponível? Eu acredito que daqui uns 2 meses ele já vai estar lançado, né? A gente tá preparando o clipe agora pra E tem gente grande por trás, você já me confidenciou, né? A gente tá com a equipe produção muito musical, legal. É parte de produção? A gente quem fez a produção da música foi o meu violonista, né? Ele tá tocando comigo, Edemir. Confio demais nele, ele produz uma pá de galera lá em Bauru. Falei, não, é você mesmo, vamos fazer. Quem fez a mixagem e a masterização foi o André Mota, né, que é quem faz a mix da Ana Castela, Bruno Marrone, Zezé de Camargo. Só então, essa galera aí, né? Falei, esse pessoal que tá começando agora, né? Vai chegar com o pé no peito, então vamos chegar com o pé no peito, vamos fazer a coisa bem certo. feita. A música também vem de Goiânia, diretamente de lá, então a gente tá vindo aí com um trabalho muito legal, tá muito bem feito e fazendo com todo carinho possível. Quem sabe daqui uns anos aí vamos ter um rodeio em Bariri, por exemplo, já contrata a Nelis para fazer
o show lá seria muito legal, né? Bom, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E você também está com aulas aqui em Bariri, né? Que tipo de instrumento? Queria que você falasse um pouquinho dessa parte de passar para os outros, né? Esse seu gosto pela música. É muito gostoso que eu falo que não é uma aula assim, que eu falo, a professora de música, não tem nada de convencional, né? Até acho estranho me chamar de professora, assim, porque eu falo que eu gosto de ensinar e vai muito do aluno, né? E passo muito da experiência que eu tenho, de palco inclusive, para os meus alunos, né? Porque não é só você dar um instrumento e fazer a pessoa tocar ou mesmo a cantar, mas a deixar ela pronta para ela subir no palco e saber o que fazer, né? Coisa que muita gente não tem essa experiência, né? Só ralando mesmo. Então, muita da experiência que eu tenho de estrada eu trago para os meus alunos, né? E é uma aula assim bem gostosa. Então eu dou aula de violão, tem até meu aluninho, tem 9 anos, tá fazendo violão, tá indo super bem. Dou aula de violão, dou aula de teclado para iniciantes, dou aula de baixo também. Violão e baixo são os maiores instrumentos, né, que eu toco, os melhores assim. E dou aula de canto também. Ah, legal. E como que as pessoas fazem para entrar em contato com você, endereço, telefone? Tem meu contato, pode ser pelo Instagram, né, Liz Melado, que é o meu Instagram mesmo. Liz como escreve? L-Y-S, tá. Melado com 2 L's. 2 L's. Isso. Ou pelo meu WhatsApp, que é 14 99778 9898. Muito bem, então. Bateu legal ter conversado com você, né, Liz, né? Para contar um pouquinho da sua experiência nessa parte musical, essa bagagem que você conseguiu e você iniciando um projeto aí dentro do universo sertanejo, que a gente sabe que realmente, falando de Brasil, bomba muito, tem sempre um campo muito bom de trabalho. É o nosso pop, né? Exatamente, né? Você fala de rock, você tem influências de tudo quanto é lado. Você tem na Inglaterra, você tem nos Estados Unidos, você tem o rock nacional, que infelizmente deu uma sumida, pelo menos o rock nacional, mas o sertanejo tá bombando aí. Essa experiência que você tem aí de ter tocado com essas pessoas que você já mencionou aí, passar essa experiência para quem tem interesse pela música também, que a gente sabe. Pode, às vezes, não se tornar um músico, mas eu tenho certeza que isso vai contribuir muito com a vida dele, com essa parte de criatividade da pessoa. Muito legal o papo, viu, com você. Ajuda demais. A música faz bem, não só para os nossos ouvidos, né? Sem dúvida. Mas para tudo. E a gente tocar e a gente cantar faz um bem danado até para nossa saúde, tanto física quanto psicológica. Então, ajuda em tudo, né? A música é linda demais e ajuda em muitas questões. Né? Legal, então. Mais uma vez, obrigado por ter recepcionado aqui a equipe do Jornal Candeia. Eu que agradeço por vocês estarem aqui comigo. Aí, a pedidos, então, vocês, né? A saideira, por gentileza. Bora, então. Aí fica a seu critério. Vamos de Maiara Maraíza, então. Tons de voz reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. Ignora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei. Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. Ignora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei. Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. No fundo sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. É o fim daquele medo bobo. Gente,
gente sempre fala que Bariri é um celeiro de música, tá mais um exemplo aqui, a Nelis Melado. Obrigado Muito mais obrigada. uma vez. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigada. Foi? Agora aqui.